Amém, amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema vença o modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência é, na realidade, reconhecido como um modo de segurança. O que eu quero dizer com isso? É uma maneira de se viver na qual você está completamente e constantemente em alerta. Alerta de riscos, alerta de perigos. Você está constantemente tenso, vibrado, preocupado, estressado. E isso é o chamado modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência, Deus nos criou com ele. Só que é importante que você saiba que não é saudável viver nele continuamente. O modo de sobrevivência, ele deve ser ativado na nossa vida em determinados momentos, e passou aquele momento, ele deve ser desativado, porque a constante do modo de sobrevivência faz com que a gente adoeça, faz com que a gente fique doente. Então, exemplos, situações traumáticas, situações de luto prolongado, esgotamento ou cansaço por motivo de trabalho, de perdas financeiras, perca de saúde, diagnósticos de doenças crônicas, trazem para nós um estado de alerta. E esse estado de alerta precisa se instalar, a gente se organizar rapidamente, e ele precisa ser desativado. Porque se não desativar, nós vamos viver no modo de sobrevivência, e aqui há um risco. O risco de adoecermos, um risco de ficarmos doentes. Perceba algo, durante a pandemia, muitas pessoas tiveram sequenciais traumas. Muitas pessoas perderam gente que ama, muitas pessoas perderam posição de trabalho, muitas pessoas ficaram com medo de serem contagiadas pelo vírus do Covid. Algumas pessoas tiveram que lidar com doenças que são sequelas do Covid. E tudo isso foi sendo acumulado em nós. Isso foi nos deixando exaustos. Então, quando a gente está exausto, o que a gente faz? Nós queremos adiar tarefas que normalmente nós não adiamos. Por isso que semana passada ou retrasada a gente falou sobre como vencer a procrastinação. Tem muita gente que tem plano de Deus, propósito de Deus, direção de Deus, e não consegue caminhar nessa direção porque vive uma vida procrastinando. E procrastinação é uma das marcas de quem vive no modo de sobrevivência. A pessoa que vive nesse modo, vive sempre adiando, vive sempre postergando coisas que são muito importantes. Pastor, quem viveu o modo de sobrevivência na Bíblia? Muitos personagens, mas eu quero trazer aqui para essa conversa dessa noite um personagem, e a gente vai aprender com o que ele viveu e como Deus tirou ele desse modo. E esse personagem é o profeta Elias. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e verso 1 a seguir. Nós vamos ler até o 6, por favor, acompanhe conosco. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Preste atenção. O que nós encontramos aqui? Uma ameaça de morte. Quem fez essa ameaça de morte? Jezabel. E por que ela fez? Porque Elias desafiou os profetas que estavam ao seu serviço, venceu eles no desafio do Monte Carmelo, e todos os profetas de Jezabel, de Azera, de Baal foram mortos. E aí Jezabel emite uma ameaça e diz: Deus
que Deus faça comigo o que Ele fez com os profetas, se amanhã a essa hora, Elias, você não estiver morto. Se amanhã a esta hora você estiver morto. Resumidamente falando, Elias lida com uma ameaça de morte. Olha o que diz o versículo 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio aonde, gente? A Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Preste atenção nessas expressões. Ele se levantou para escapar com vida. Diga isso comigo. Elias escapa de Jezabel. Olha o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, o que, gente? A morte. E disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O Elias estava com pensamentos suicidas. O Elias pede a morte. O Elias está desgastado, exausto, deprimido e foge de Jezabel com medo da ameaça de morte que ela fez se concretizar na vida dele. Esse é o quadro do Elias. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Irmão, ele acabou de pedir a morte e na sequência ele deita e dorme. Dorme. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Só que ele tornou a fazer o que, gente? A se deitar. Alguns pontos sobre a história de Elias para a gente se recordar. Primeiro, ele desafiou os profetas de Baal. Era um número de 850. 450 de Baal e 400 de Azera. E nesse enfrentamento, ele pede o fogo do céu. Antes ele reforma o altar. A gente aprendeu sobre isso algumas semanas atrás. E reformando o altar, ele coloca a lenha, coloca o novilho, derrama água nas valetas ao redor do altar e pede fogo do céu. Esse fogo vem como sinal de aprovação de Deus, consome o holocausto, e naquele momento Elias tem um ápice do seu ministério. Perceba, ele tem um ápice de conquistas, de vitórias, e é esse momento de ápice de Elias que surge essa ameaça. Então Elias estava ainda comemorando o que Deus tinha feito em Israel, e nesse momento de comemoração vem a ameaça de morte por parte de Jezabel. O Elias estava comemorando porque Israel se converteu ao Senhor, e nós aprendemos isso. Versículo 39 do capítulo 18 de 1 Reis, diz que Israel declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, tudo isso deixou Elias num êxtase. Sabe aquela vitória que você está almejando há anos? Sabe aquele nível de conquista que você planejou talvez sobre décadas? E de repente ele chega, pum! E junto com ele vem um êxtase, uma comemoração. Você fica tão feliz, tão alegre, tão comemorando, que perde a linha de algumas coisas, e aquele êxtase toma conta da sua vida. Elias estava assim. E de repente, esse êxtase, ele é substituído por uma ameaça de morte. Eu vou te matar. Eu vou ser semelhante ao que você fez aos meus profetas. Então, irmãos, ele sai do êxtase
e mergulha numa ameaça de morte de uma mulher maligna, de uma mulher endemoniada. Então, pense comigo, o Elias tem que lidar com essa oscilação, e ter que lidar com isso, introduz o Elias em um estado de fuga, de sobrevivência. Introduz o Elias em um momento muito difícil da sua jornada. E é importante lembrar o que o Novo Testamento fala sobre esse nosso personagem. A Bíblia diz no Novo Testamento, Tiago 5, 17, olha o que a Bíblia diz sobre Elias. Elias era homem sujeito ao quê, gente? E ele orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, o que o apóstolo Tiago está falando sobre ele? Ele está dizendo que ele era um homem de fé, um homem que intercedia, um homem que mudava os céus, mudava as estações, um homem que orava e o céu fechava, orava de novo e o céu abria. Mas preste atenção nesse texto. A Bíblia diz também que o Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era sujeito a ficar deprimido. Elias era sujeito a viver num estado de sobrevivência. Elias estava sujeito às mesmas dores que eu e você estamos. Elias tinha dor de barriga. Elias ia no banheiro. Elias tinha problemas de relacionamento. Elias, às vezes, faltava o dinheiro para pagar as contas. Ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, às mesmas tentações que você está sujeito. E isso é tão importante observar, irmãos, porque esse texto de Tiago 5,17, ele nos dá base, junto com os outros textos de 1 Reis, para entender que Elias estava vivendo uma fase de estresse crônico. E nessa fase, a pessoa entra em estado de alerta constante. Nessa fase de estresse crônico, a pessoa vive no modo de sobrevivência. Nessa fase, a pessoa tem 3 tipos de atitudes, e eu quero falar um pouquinho sobre elas. Tipos de respostas que uma pessoa tem no modo de sobrevivência, mas preste atenção, são respostas comprometidas, porque ela está em estado de sobrevivência, ela dá respostas comprometidas. A primeira resposta é a fuga. Pessoas em estado de sobrevivência fogem dos seus dilemas, fogem do que tem que ser resolvido hoje, fogem daquilo que precisa ser tratado, precisa ser encaminhado, ela simplesmente foge. E por que ela foge? Porque ela está no estado de sobrevivência. A fuga no estado de sobrevivência é quando a pessoa percebe que ela tem chance de escapar. Só que essa fuga não pode ser permanente. Sim ou não, irmãos? Você vai viver fugindo? Você vai viver disfarçando o seu problema? Você vai viver passando um pano, dando um migué? Não tem como. Chega uma hora que esse problema, essa circunstância estoura no nosso colo. O risco de viver num estado de sobrevivência é porque, em primeiro lugar, a gente quer sempre fugir, quer sempre se esconder, quer sempre evitar. O segundo tipo de resposta de quem está em estado de sobrevivência é a paralisia. A pessoa fica paralisada. Ela entra num estado de incapacidade de se movimentar e de agir contra uma ameaça. Ela se sente ameaçada. Ela não sabe o que fazer. Ela se vê encurralada. Pessoas que vivem no estado de sobrevivência ou fogem ou se paralisam. E aqui está um problema. Porque se eu vivo fugindo,
Ou se eu vivo ficando paralisado, a minha vida não para, as circunstâncias não param, o mundo não para. E qual é o risco que eu corro? O risco é de eu acumular circunstâncias e chegar uma hora que eu tenho tantas circunstâncias que eu fugi, que eu adiei, que eu não dou mais conta. Eu não consigo mais resolver. Então, pessoas em estado de sobrevivência fogem, pessoas em estado de sobrevivência ficam paralisadas, e pessoas em estado de sobrevivência têm uma terceira resposta. Qual é ela? Elas querem ser agradável a todo mundo. Elas não querem ter inimigos. Elas fazem de conta que está bem. Elas disfarçam. Porque quem vive sobre estado de sobrevivência, ela quer agradar a todo custo, todo mundo, para evitar qualquer tipo de conflito. A pessoa está tão desgastada que ela diz: eu não quero mais conflito, eu não quero mais dor de cabeça, eu não quero mais problema, eu não quero falar sobre isso. E aí ela tenta ser agradável com todo mundo para evitar o conflito, mas ela mal sabe que isso está fazendo um mal terrível para ela. Então perceba, o estado de sobrevivência, ele precisa ser ativado, em situações específicas da nossa vida. Só que passou a situação, irmão, desativa esse negócio. Porque se ele continuar ativado, ele vai te trazer dores, vai te trazer problemas, vai fazer acumular circunstâncias indesejáveis na sua jornada. Então, eu quero apontar aqui 2 tipos de respostas saudáveis para quem vive em estado de sobrevivência. 2 respostas saudáveis. A primeira resposta, irmão, a gente tem que responder com autocompaixão. Diga isso comigo, autocompaixão. Irmão, a gente precisa aprender a sermos menos duros e cruéis com a gente mesmo. Nós nos cobramos muito. Nós sabemos ter compaixão com as pessoas, mas poucos de nós sabem ter autocompaixão. Compaixão consigo mesmo. A gente sabe ser cheio de compaixão, como a Nádia ilustrou aqui, com uma pessoa que mora em situação de rua. A gente sabe ter compaixão com aquela pessoa que perdeu a casa, que perdeu o ente querido. A gente quer ir lá ajudar, estar junto. A gente quer ajudar aquela pessoa que está sem dinheiro para pagar a conta de luz. A gente tem compaixão com todo mundo. Mas na hora da gente ter compaixão conosco, nós não temos. Somos cruéis, cobramos muito de nós mesmos, cobramos tanto, que esse nível de cobrança faz com que a gente continue naquele estado de sobrevivência. Tome cuidado para você não se cobrar em excesso, tome cuidado para você ser menos intenso quando você erra. Aprenda a acolher os seus erros, a lidar com os seus erros. Você vai errar, e não se cobre muito quando você errar. Se cobre o necessário para corrigir o erro e acertar na próxima, mas não se cobre muito, porque se você se cobra muito, você não está tendo compaixão consigo mesmo. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, verso 35 e 36. Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando o que, gente? Enfermidades e moléstias do povo. Versículo 36, por favor, leiam. 1, 2, 3. Deixa eu te dar uma notícia: Jesus tem grande compaixão pela tua vida.
Jesus sente compaixão por você. Então por que é que você não tem compaixão por si mesmo? Por que você se cobra tanto? Por que você não se perdoa dos seus erros? Por que você é tão cruel com você mesmo? Essa crueldade ao longo da sua jornada de vida tem te feito mal ou tem te feito bem? Tem te ajudado ou tem te atrapalhado? Jesus, que é Jesus, tem compaixão pelas nossas vidas e a gente não quer ter compaixão por nós mesmos. A gente não quer ter. A gente quer cobrar muito, quer exigir muito, quer colocar a régua lá em cima. Então, Jesus viu a multidão, e nós podemos aplicar. Jesus viu a CBN e teve grande compaixão deles. CBN, tenha compaixão de si mesmo. Tenha compaixão de você mesmo. Tenha paciência dos seus erros, da sua imaturidade. O que você não deve fazer é fazer de conta. Não faça de conta que você é maduro se você não é. Haja de forma honesta. Haja reconhecendo e falando sobre os seus erros. Transforme os seus erros em algo mais natural, mais convencional, mais, assunto do seu dia a dia. Tenha mais compaixão sobre você. E não só aqui, Jesus falou isso também em Mateus 15. Acompanhe comigo, Mateus 15 e verso 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse para eles o que, igreja? Mais uma vez, Jesus fala agora para os seus discípulos: eu tenho compaixão da multidão. Em outro lugar dos evangelhos, Jesus chama os discípulos para descansar. Sabe por quê? Eles estavam exaustos. Irmão, aonde nós aprendemos essa história de que não podemos descansar? Aonde? Quem é que nos ensinou esse besteirol de que a gente precisa trabalhar, construir, enriquecer, depois você gasta toda a sua vida para conquistar um patrimônio e chega num determinado momento da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que dilapidar o seu patrimônio para pagar a sua saúde, para gastar com tratamento médico, porque não viveu um estilo de vida saudável, sustentável. Então aprenda a descansar. Aprenda a ter momentos de relaxamento. Se cobre menos. Como é que eu saio do modo de sobrevivência, pastor? Eu tenho que ter autocompaixão de mim mesmo. Ah, pastor, então eu vou ser folgado e preguiçosão. Não, folgado e preguiçoso é pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, aprenda a cobrar menos de você para que você saia do modo de sobrevivência. Segunda resposta saudável ao modo de sobrevivência é a autorregulação. Diga comigo, autorregulação. Os profissionais da área da saúde mental, eles falam sobre a autocompaixão e autorregulação. E quando entra nesse assunto aqui, eles falam sobre a capacidade de gerenciar emoções, pensamentos e comportamentos. Ou seja, a autorregulação é a gente ganhar uma consciência daquilo que nós estamos pensando e sentindo.
identificar e ganhar consciência do que a gente está pensando e sentindo, de modo a dizer: isso aqui é bom, é de Deus, isso aqui não é bom, isso aqui é do inferno, isso aqui eu não quero, eu rejeito, eu renuncio. Então, ganhar consciência sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente sente, irmãos, é assustador. Eu pergunto para algumas pessoas: o que você está sentindo nesse momento? A pessoa diz: eu não sei, é um tipo. Não é um tipo. Qual é o sentimento que você tem? As pessoas estão desaprendendo a descrever os seus sentimentos. Nós estamos vivendo numa sociedade que está desumanizando as pessoas. Uma sociedade que está deixando as pessoas desumanas, pilotos automáticos, que não sabem parar para refletir o que elas estão pensando ou o que elas estão sentindo. Porque a sociedade está dizendo: eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que gerar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E isso faz com que muitos de nós tenham um estilo de vida muito, mas muito limitado. Precisamos ganhar consciência daquilo que estamos pensando e sentindo. A gente precisa viver de uma forma mais proativa e menos reativa. Nós temos que ser menos impulsivos. E para ser menos impulsivo, você precisa entender o que você está sentindo. Você tem que entender a raiva que está ganhando proporção no teu coração. Você tem que filtrar que tem sentimentos ruins que, se não forem interceptados, eles vão explodir ali na esquina. Isto é autorregulação. A gente precisa observar. Pastor, o que tem a ver isso com Elias? Vamos voltar para Elias. A gente não se perdeu não, vamos voltar lá. Qual foi a estratégia de Deus para curar Elias e tirar o Elias do modo de sobrevivência? Diga comigo: Deus restaurou o corpo do Elias. Olha o que diz o versículo 5 de 1 Reis 19. Versículo 5 diz assim: e deitou-se, e fez o quê? Debaixo de um zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e disse o que para ele? Elias, acorda e faça um jejum a Deus. Ah, não é isso não? Por que não é? Porque nesse momento, irmão, Elias não precisava jejuar. Elias precisava comer. Nesse momento, Elias precisava de vigor físico. Tem um médico, que ele também é pastor, Dr. Aldrin, e ele usa uma expressão que eu amo ouvir. Ele diz assim que a maior parte dos atendimentos e ministrações dele, ele diz assim para os cristãos: irmão, não é demônio, é hormônio. Tem muita gente que está pensando que é demônio. Meu Deus do céu, eu tenho uma preguiça, eu tenho uma letargia, eu não consigo me concentrar, eu não tenho a atividade sexual que eu gostaria de ter, eu estou com esse... Não é demônio não, é hormônio. Tem que ter reposição hormonal. Tem que fazer reposição. Eu acho impressionante isso. Eu não sei se você se impressiona, mas quem aparece para Elias é um anjo, irmão. E um anjo diz para o profeta: come e bebe. Traz pão, traz água e fala para ele comer e beber. Não, pastor, é um anjo. O anjo vai vir batendo asa e vai dizer: levanta, varão de fogo. Vai, você que desafiou os profetas do Carmelo, glória a Deus, terra. Não, irmão, não. O anjo não fala isso não. O anjo olha para Elias e diz: rapaz, você precisa comer. Você precisa beber. Você precisa cuidar do seu corpo físico, rapaz. Você está comendo mal.
você está vivendo uma vida mal, você está focando no espiritual e esquecendo do físico. Olha a estratégia que Deus usa para tirar Elias do modo de sobrevivência. Deus diz: levanta, Elias, come. E o versículo 6 vai dizer que Elias olha na sua cabeceira, irmão, onde ele estava dormindo. Versículo 6 de 1 Reis 19, diz que ele olhou e na sua cabeceira tinha um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Ele come, ele bebe e ele torna a se deitar. Interessante, o anjo não brigou com Elias porque ele foi dormir, viu, irmão? Não brigou. O anjo não deu sermão no Elias porque ele foi dormir. Já viu aquela expressão? Que você vem orar e fala: poxa vida, pegou no sono orando, irmão. Que crente é você que ora dormindo? E eu gosto sempre de usar metáforas. E eu fico pensando, Deus, o nosso Pai, vendo a gente pegar no sono dormindo. Você acha mesmo que Ele vai te corrigir? Você acha mesmo que Ele vai brigar com você? Qual é o pai que o filho pega no sono, no colo dele, e o pai briga? Se um pai briga quando o filho pega no sono no colo dele, esse pai está com problema na sua paternidade. Se a gente pega no sono, irmão, buscando a face do pai, e se você pegar no sono, isso aqui não vai dar bronca. Deus não vai te punir ou te fazer descer fogo do céu porque você dormiu orando. Não. O anjo não corrige Elias porque ele dormiu. Não há uma correção. Há um entendimento, há uma compaixão. O Elias precisava ter o seu corpo restaurado. Ele precisava descansar. Ele precisava descansar. Pastor, como é que a gente sai do modo de sobrevivência? Irmão, coma melhor, descanse mais, se exercite e acredite, Deus cuida de você. Deus cuida. Mas o cuidado de Deus não exime você de ter autocuidado. Se cuide. Eu vinha com a Nádia aqui dirigindo e a gente ficou abismado. No caminho para o culto dessa noite. E nós começamos a conversar sobre mais de 12 pessoas, irmãos, que estão doentes. E a gente está orando pela restauração delas. E uma coisa que é real, irmão, depois da pandemia, as doenças estão se multiplicando. A saúde humana nunca mais vai ser a mesma. Se a saúde já está ruim, e que Deus manda eu cuidar do templo do Espírito, eu sou negligente, eu me entupo de porcaria, eu vou contribuir para esse estágio de saúde ruim. Essa é a realidade. Interessante que Deus diz para Elias: levanta, come, bebe, depois ele descansa um pouco mais. Descansa um pouco mais. Mateus capítulo 6, verso 25. Eu termino lendo esse texto. Diz a palavra: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, ou ansiosos, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? É uma pergunta de Jesus. O Ministério de Louvor pode se posicionar, por favor. E no verso 26, esse é o último texto que eu leio nessa noite. Jesus diz assim:
Olhe para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E a pergunta de Jesus é a pergunta que eu gostaria que você aplicasse em sua vida. Jesus pergunta assim: não tendes vocês mais valor do que elas? A pergunta de Jesus para nós aqui nessa noite é: a gente não tem mais valor do que aves que voam no céu? Do que os lírios que estão no campo? E se temos esse valor, por que não podemos nos valorizar? Por que não podemos nos cuidar? Por que não podemos ser mais respeitosos conosco mesmo? Não é com os outros, com você mesmo. Então eu quero encerrar aqui dizendo para você, irmão, saia do modo de sobrevivência. Nem todo mundo que se aproxima de você é uma ameaça. Nem todo mundo que cruza o seu caminho é um inimigo. Nem todo mundo que Deus coloca na tua vida vai te atrapalhar. Tem gente que Deus coloca para te ajudar. E as pessoas nos ajudam nos corrigindo, nos ensinando. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, se preocupa. Quem ama, pega no pé. E se você não tem alguém assim na sua vida, se preocupe. Se preocupe, porque é provável que todos os ciclos de relacionamento que você tem é de gente que só quer dar tapinha nas costas, te elogiar, te dizer que está tudo bem, e que está tudo bem se ficar assim. Tenha perto de você pessoas que te corrigem, que te ensinam, que chacoalha você e diz assim: saia do modo de sobrevivência. O que eu quero dizer aqui nessa noite, o Espírito de Deus está nos chamando para sair dessa posição de sobrevivência. Não fomos chamados para sobreviver. Eu não sou um sobrevivente. Eu sou chamado para viver a vida abundante que Jesus prometeu. O que resta para nós, irmãos, não é sobreviver nesse mundo. O que Deus tem para nós é vida e vida abundante. Agora, se você quiser ser apenas um sobrevivente, continue. Se você acha que dá conta viver nesse nível e nesse pico de estresse o tempo inteiro, continue. Se você acha que dá certo ficar o tempo inteiro fugindo, continue. É uma escolha. Deus não te pune por isso, Ele te respeita. Mas como toda boa escolha, toda escolha é uma semeadura, e isso vai gerar uma colheita na sua vida. Qual será a colheita que você terá? Eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos orar nessa noite. Pastor, hoje não é culto de ceia? Sim. Pastor, hoje a gente não deveria estar celebrando o último mês do ano? Sim, estamos celebrando. Agora, o celebrar, irmãos, consiste também em ter consciência da realidade. Celebre a realidade que Jesus traz para você nessa noite. Celebre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Os nossos olhos se abrem para ver o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Nós tomamos decisões erradas, nós fazemos coisas erradas, nós agimos com irresponsabilidade, e mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. Eu quero te agradecer por esse amor arrebatador.
esse amor que nos constrange. Jesus, nós sairemos daqui com uma outra mentalidade, não é porque alguém está nos cobrando, não. Sairemos daqui com uma outra mentalidade, é porque o Teu Espírito nos constrange. E eu declaro, Senhor, assim como as Tuas palavras vieram a Elias através daquele anjo que tocou ele, disse: Elias, levanta, come e bebe. Eu declaro, as Tuas palavras vêm a CBN, e nós declaramos: CBN, levanta, come, beba. CBN, desfrute do cuidado do seu Pai. CBN, tenha compaixão de você mesmo. Não se cobre tanto. Não seja tão rigoroso com você mesmo. CBN, o Deus que cuida dos pássaros que voam e dos lírios dos campos, é o Deus que cuida de vocês. Desfrute desse cuidado. Eu quero te convidar a levantar suas mãos e agradecer a Jesus pelo cuidado dele. Obrigado, Jesus, porque nessa noite nós decidimos sair do modo de sobrevivência. Nós não vamos viver sobrevivendo, nós viveremos a vida abundante. Saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito, saúde em todas as áreas da nossa vida. Nós nos abrimos para viver a vida e a vida abundante. Por isso nós queremos te agradecer, te honrar, te glorificar por essa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo.